Bom, pessoal, estou analisando aí esses livros todos e percebo o seguinte, eu tenho falado sobre isso, que a gente tem duas narrativas, narrativa de crônica, de percepções e uma narrativa científica. Estou indo para João Pessoa e fiquei pensando, né, que eu fico pensando antes da palestra, de que eu ia dizer para eles que pela primeira vez eles vão ter contato com uma teoria sobre o digital. Eu acho que para a gente aqui internamente não seria uma teoria, né? Seria um sistema de pensamento, porque teoria para a gente é um pedaço do edifício do pensamento, né? Seria um sistema de pensamento estruturado sobre o digital, né? Que no popular a gente pode chamar de teoria. E aí a gente tem uma característica que eu acho que é a característica de todas as escolas de pensamento, que é a base científica, que é a recorrência. É uma palavra nova que eu vou usar bastante agora. É você diagnosticar qual é o fenômeno e procurar a recorrência. Epidemia de sangue, qual é o fenômeno? Epidemia de sangue, qual é a recorrência? Epidemia pelo ar, qual é a recorrência? E no caso agora é mudança de uma sociedade a partir de chegada de uma nova mídia. Esse é o fenômeno, esse é o mosquito. Qual é a recorrência? E aí você então estrutura, e aí você consegue, a partir dessa recorrência, que você vai analisar o livro do Walter Longo, ele não tem essa recorrência. Ele não procura a recorrência. Então ele passa a ser, ele tem impressões, né? Porque se o ser humano tem a sua essência, essas coisas vão acontecer de tempos em tempos. Inflação, desemprego, crises econômicas, epidemias, guerras, né? Revoluções, quebra-quebra, terrorismo, tudo isso vai se repetir. Aí você fala, tá, qual é o fenômeno? O fenômeno é esse modelo. Aí você vai para a recorrência. O que aconteceu para trás? E aí você então vai criar um sistema de pensamento a partir da recorrência. E eu acho que isso é fundamental. Então, quando chega lá, e essa sensação que eu tenho quando eu apresento, as pessoas estão acostumadas com impressões sobre o digital, percepções sobre o digital, mas não sobre esse estudo sistemático, pegando uma escola de pensamento, estruturando tudo e trabalhando com a recorrência. Que aí no momento que eu vejo a recorrência, eu olho, isso não aconteceu no passado, isso não aconteceu no passado, isso aconteceu, isso provavelmente vai acontecer, e eu tenho que fazer uma adaptação. Que uma coisa é um mundo, né, com 450 milhões de pessoas, né, um mundo oral que vai começar com a escrita, e de repente a gente está falando aqui de 7 bilhões, que é digital, etc. Mas é um momento histórico similar, que é uma outra coisa que é um conceito que eu estou trabalhando, que eu acho que é interessante, que é um momento histórico similar, não é um momento histórico igual, é um momento histórico similar. Está havendo uma crise econômica nos Estados Unidos. Qual é o momento histórico similar? A crise de 1929. Então, o que acontece a partir dali? Aí a gente vai fazendo a nossa articulação. Então é interessante, né? Então na verdade, a gente tem uma narrativa científica. E para fechar, queria dizer uma coisa. Quando a gente fala de narrativa científica, a gente, eu diria que a academia, que a ciência, ela não é... Uma vez eu fui fazer uma matéria, uma palestra para o pessoal que era radialista, o pessoal perguntou qual era o futuro do rádio. Aí eu falei, sai desse corpo que não te pertence. A gente está discutindo o futuro do áudio à distância e não do rádio. O rádio é uma ferramenta de áudio à distância. Então, o áudio à distância estava aprisionada no rádio. E eu diria que a ciência, hoje, ela está aprisionada na academia. Não quer dizer que quando se fala de ciência, a gente esteja preso à academia. A academia é um tipo de ciência que está ali. E ali você tem padrões, normas, etc., que foram construídas, né? Uma espécie de uma burocracia, e isso não quer dizer que isso é científico. Científico é você, no caso das ciências humanas, ter um bom diagnóstico do fato e procurar as recorrências, e a partir dessas recorrências tirar algumas conclusões, regras,
mudanças que você precisa fazer na forma de pensar para entender as novas regras e depois fazer as sugestões para que as pessoas possam tomar decisões. O que vocês dizem?